Olá, meu nome é Arthur, sou acadêmico de Direito do 8º período e hoje irei falar acerca do tema benefícios em espécie, tanto da matéria previdenciária quanto da matéria assistencial. Dentro dos benefícios previdenciários, dividiremos em dois grupos: o benefícios ao segurado, que é aquele que contribui diretamente com a previdência, e os benefícios ao dependente, que é aquele que não contribui diretamente com a previdência, mas tem o direito ao benefício em razão de uma dependência econômica ou familiar com o segurado. Também temos os benefícios que são dados tanto ao segurado quanto ao dependente. Todos esses benefícios estão estipulados no artigo 18 da Lei 8.213 de 91. Já os benefícios assistenciais estão dispostos na Lei 8.742 de 93 e em alguns outros dispositivos posteriores. Os beneficiários, nesse caso, não precisam contribuir com a Previdência Social, pois o Estado quem irá arcar com esses encargos. Passando de fato para a análise de cada benefício, vamos falar primeiro dos benefícios do segurado, conforme o disposto na Lei de 91. A referida lei inicia-se falando sobre as aposentadorias por invalidez, por idade, tempo de contribuição e especial. O primeiro benefício mencionado pela lei é a aposentadoria por invalidez, que é concedida ao segurado do INSS, que após a avaliação médica for considerado permanentemente incapaz para o trabalho e sem a possibilidade de reabilitação em outra função. Essa incapacidade deve ser total e permanente, diferentemente do auxílio-doença, que é temporário. Para ter direito, é necessário cumprir a carência de 12 meses de contribuição, salvo nos casos de acidentes de qualquer natureza ou doenças graves previstas em lei, como câncer e AIDS, que dispensam a carência. O segurado pode ser convocado para perícias periódicas e o benefício pode ser cessado caso haja recuperação da capacidade laboral. Já a aposentadoria por idade é destinado ao segurado que atinge uma idade mínima e um tempo mínimo de contribuição. Atualmente exige 65 anos para homens e 62 para mulheres, além de pelo menos 15 anos de contribuição. Trabalhadores rurais têm o direito na redução da idade mínima, 60 anos para homem e 55 para mulheres, mantendo a exigência de 15 anos de carência. Essa modalidade é voltada à proteção do trabalhador, que mesmo sem atingir o tempo de contribuição, precisa de amparo em razão da idade avançada. Sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, antes da reforma da Previdência de 2019, era possível se aposentar em razão do tempo trabalhado com 35 anos para homens e 30 para mulheres, sem exigência da idade mínima. Após a reforma, essa modalidade foi extinta para novos segurados, mas as regras de transição foram criadas. As regras de transição incluem sistemas de pontos, pedágios e idades mínimas progressivas com o intuito de suavizar a mudança para quem já estava no sistema. Essa aposentadoria buscava reconhecer o esforço de quem já contribuiu ao longo de muitos anos, mesmo que ainda não tivesse alcançado a idade avançada. Por fim, temos a aposentadoria especial, que é destinada a trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde, químicos, físicos ou biológicos, de forma habitual e permanente, sem o uso eficaz de equipamentos de proteção. O tempo de contribuição exigido, conforme varia o grau de risco, 15, 20 ou 25 anos. Após a reforma da Previdência, exige-se também a idade mínima de 55, 60 e 58 anos, além do tempo de atividade especial. O objetivo dessa aposentadoria é proteger o trabalhador exposto a condições insalubres que prejudicam sua saúde ao longo do tempo, exigindo uma saída antecipada do mercado de trabalho. Após a aposentadorias, partimos para os benefícios previdenciários que buscam auxiliar o trabalhador nas eventuais questões que atingem
sua capacidade laborativa. O primeiro deles é o auxílio-doença, que é concedido ao segurado temporariamente incapaz de exercer suas atividades laborais por motivo de doença ou acidente. É necessário que essa incapacidade seja comprovada por perícia médica do INSS. Para ter o direito ao benefício, o segurado deve ter cumprido 12 contribuições mensais, exceto em caso de acidente ou doenças graves previstas em lei, como câncer e tuberculose ativa. O pagamento começa a partir do dia 16 do afastamento, no caso de segurados empregados, sendo os 15 primeiros pagos pelo empregador. Para os demais, o pagamento é feito desde o início da incapacidade. Esse benefício busca garantir renda ao trabalhador impossibilitado de atuar sem previsão ao retorno do trabalho. O salário família é um benefício pago ao trabalhador de baixa renda que possui filhos menores de 14 anos ou inválidos de qualquer idade, mesmo que adotados ou enteados, desde que comprovada a dependência. O valor é pago por filho e depende da faixa de remuneração do trabalhador, sendo atualizada anualmente pelo órgão de previdência. Em 2025, o valor gira em torno de R$ 59,00 por filho para quem recebe até determinado limite de renda. Esse benefício é acumulado com outros, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, desde que a renda do beneficiário se mantenha dentro dos limites legais. Também temos salário maternidade, que é devida assegurada em caso de parto, adoção, guarda judicial para fins de adoção, natimorto ou aborto não criminoso. O período de pagamento é, via de regra, de 120 dias. Todas as seguradas do INSS têm direito ao benefício, inclusive as desempregadas, desde que cumpram os requisitos de carência, 10 contribuições mensais, salvo para seguradas empregadas com carteira assinada. Esse benefício visa garantir a proteção à maternidade e direitos da criança, permitindo que a mãe tenha um período de afastamento remunerado para cuidados iniciais. Por fim, o auxílio-acidente, que é um benefício de natureza indenizatória concedido ao segurado, que após sofrer um acidente de qualquer natureza, apresenta sequelas permanentes ou temporárias que reduzem a capacidade laboral. Ele é pago mesmo que o segurado continue trabalhando, pois visa compensar a limitação funcional provocada pelo acidente. Esse benefício busca reparar o prejuízo da capacidade de trabalho. Partindo para o auxílio dado aos dependentes, são os benefícios da pensão por morte e o auxílio reclusão. O primeiro é destinado aos dependentes do segurado falecido que possuía a qualidade de segurado no momento do óbito. Os principais dependentes são os cônjuges, filhos menores de 21 anos ou inválidos e pais conforme ordem legal. O valor do benefício corresponde à cota familiar de 50% da aposentadoria recebida ou a que o segurado teria direito, mais 10% por dependente até o limite de 100%. A duração do benefício depende da idade e situação do dependente no momento do óbito, podendo ser vitalícia ou temporária. Essa pensão busca assegurar a manutenção econômica dos dependentes diante da ausência do provedor. Já o segundo é pago aos dependentes do segurado preso em regime fechado, desde que ele tenha baixa renda e mantenha a qualidade de segurado. É necessário comprovar a condição do dependente e que o segurado esteja efetivamente recolhido da prisão, além de não estar recebendo salário ou outro benefício do INSS. Esse benefício visa proteger os dependentes do segurado recluso, evitando desamparo social enquanto ele estiver impossibilitado de prover o sustento. Finalizando essa parte dos benefícios previdenciários, temos aqueles que são dados tanto aos segurados quanto aos dependentes. O serviço social previdenciário é uma atividade técnica oferecida pelo órgão que visa orientar, informar e apoiar os segurados e seus dependentes em questões relacionadas aos direitos sociais e previdenciários. Ele pode ser acessado tanto pelos postos do INSS presencialmente ou pelo meio remoto, e tem como foco de atendimento humanizado, especialmente para os mais vulneráveis.
A reabilitação profissional é um serviço oferecido pelo INSS aos segurados incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho habitual, com o objetivo de reinseri-los no mercado de trabalho. Ele pode incluir cursos de capacitação, adaptação de funções, acompanhamento psicológico e social, fornecimento de próteses e outros meios auxiliares. O programa é gratuito e obrigatório quando indicado por perito médico, sendo necessário o comparecimento do segurado às etapas do processo. Em relação aos benefícios assistenciais, a Lei 8.742 de 93 traz o BPC previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, o LOAS, sendo um benefício pago pelo INSS no valor de um salário mínimo mensal a pessoa com deficiência ou idoso com 65 anos ou mais que não possui meios de subsistência. Diferentemente dos benefícios previdenciários, o BPC não exige contribuição pelo INSS por ter a natureza assistencial. No entanto, exige-se que a renda familiar da pessoa seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo e, além disso, é necessário estar inscrito no CAD único do governo federal. Para as pessoas com deficiência, além da baixa renda, é necessário demonstrar, por meio de avaliação médica e social, que a deficiência compromete a capacidade de participação plena e efetiva na sociedade. Já o idoso apenas precisa comprovar a idade e os critérios socioeconômicos. O BPC não gera 13º salário e não deixa a pessoa por morte por não ser uma aposentadoria. Trata-se de uma política pública essencial ao combate à pobreza e promoção da dignidade das pessoas em situação de vulnerabilidade social. A Previdência e a Assistência Social representam dois pilares fundamentais da Seguridade Social no Brasil, assegurada pela Constituição de 88. Enquanto a Previdência protege o trabalhador que contribui ao longo da vida, oferecendo-lhe segurança em momentos de incapacidade, velhice ou morte, a assistência social garante o amparo a quem vive em situação de vulnerabilidade, independentemente de contribuição. Juntas, essas políticas públicas promovem justiça social, solidariedade e redução das desigualdades, atuando como mecanismos de proteção diante de riscos sociais inevitáveis, como doença, maternidade, acidentes e pobreza extrema. A atuação do INSS e da rede de assistência social é vital para assegurar o mínimo de dignidade a milhões de brasileiros.